paz do Senhor para todos os amados irmãos e queridos amigos, né, que têm nos ajudado aí a acompanhar os nossos vídeos e inscrever-se no canal. E eu quero dizer aos irmãos que não deixe de deixar o seu comentário, que isso é muito importante para nós. Eu vou aqui fazer esse vídeo em relação, né, e a outro vídeo que eu fiz, vai ser um vídeo rápido, porque eu fiz um vídeo aqui há uns dias atrás e conversando com alguns irmãos, e alguns irmãos ele tem ignorado, porque eu falei sobre o livro de Gênesis 14:20, né, aquele texto que Melquisedeque, ele dá o dízimo ao Deus Altíssimo, né, entre ele e Abraão, e ele dá o dízimo ao Deus Altíssimo, lá no versículo 14, né, de Gênesis. Então o irmão ignorou, ele falou que, quando eu falei para ele que esse Deus Altíssimo não se referia ao Deus de Israel, e o irmão ficou um pouco em dúvida, né? Porque essa questão de textos, né, que nós temos bíblico, ou seja, narrativa bíblica, e nós temos muitas questões em falar de crítica textual, e o irmão ele ignorou realmente, né? Isso aí a gente temos que entender o lado dos irmãos, porque até a gente sabemos que muitos irmãos, coitado, eles só sabem ler Bíblia, né? E eles acham que estuda Bíblia, estuda história bíblica, essas coisas todas. Mas isso aí, infelizmente, é um tipo da pessoa viver no mundo da ilusão, ou seja, navegando, como se diz, no mar, né? Sem saber para onde vai. Pois é, muitos irmãos têm essa mentalidade, não é? E eles precisam realmente um dia entender o que a Bíblia narra, na verdade, para cada um de nós. Os irmãos, a maioria deles, eles não sabem nem sequer a origem da Bíblia dele. Ele nem sequer sabe disso, nem procura entender. Porque para ele, ó, falou que vai morar no céu, para ele já é o suficiente, né? Só que é preciso ele entender uma coisa, né? É preciso ele entender a narrativa que está escrito dentro da Bíblia, para ver se realmente isso aprova, tem comprovação sobre essas, essas narrativas que muitos pastores, muitos líderes, não são todos, ficam passando para os irmãos, né? A ida no céu, a ida para o inferno. Então, para eles isso é o suficiente, né? Só que, na verdade, os irmãos precisam entender isso. A Bíblia não só fala de um Deus, a Bíblia fala de vários deuses. Mas tudo bem, vamos entender, vamos considerar algumas coisas que esses irmãos falam. Mas eles precisam não só ler a Bíblia, mas ele precisa estudar a Bíblia, porque só ler não vai adiantar. Ele vai ficar sempre no mundo da ilusão, no mundo da fantasia. Ok? Isso aí eu sinto muito, meus irmãos, eu estar falando essas coisas aqui para vocês, porque na verdade vocês precisam conhecer as narrativas bíblicas. Não viver no mundo da fantasia, que a maioria desses líderes, não são todos, eles vivem fantasiando a mente dos irmãos, e os irmãos, por não ter conhecimento, nem sequer como começou a Bíblia, e ele não sabe nem usar, na verdade, achando que ele sabe usar, né? Achando que ele entende da Bíblia. Infelizmente, nós hoje no Brasil estamos passando por isso. Mas daqui a uns anos, nós iremos saber que muitas pessoas vão entender as lendas e as histórias bíblicas. Não é, irmão? Os irmãos deveriam, ao menos, quem gosta de pregar, gosta de falar, gosta de ensinar, aqui, ó. Esse livro aqui, a História do Cristianismo. Ao menos ele vai ter uma ideia do que ele vai falar, ok, irmão? E, olha só. A Bíblia, a nossa Bíblia, na verdade, quando essa Bíblia veio aparecer aqui a Ferreira de Almeida, né, no Brasil, depois do ano 1500, lá, ó, no século 18 foi que saiu a Bíblia em português, né? Mais ou menos saiu. Mas bem, vamos ver. Aqui nós temos aqui Ferreira de Almeida, quando tinha seus 16 anos, muito jovem, um herói, né? Ele traduziu a primeira
as primeiras Bíblias em português, mas infelizmente teve muito erro de contradição, teve muita contradição, né, que através da leitura que ele fez, né, quando ele fez a tradução. Teve vários erros de português, ou seja, entre um capítulo e outro, houve muitas falhas nisso aí, e ele teve que imprimir ela, mas infelizmente ela não foi bem aceita, ela foi queimada, essa primeira Bíblia, tá? Ela foi queimada. Tiraram de linha, na verdade, né? Tiraram do alcance do povo. E ele começou novamente com a sua equipe, né? Fazer a tradução da nova Bíblia. E o que é que acontece? Ferreira de Almeida, ele começou traduzindo essa segunda versão, né? Ele começou e ele não conseguiu terminar essa versão. Ele chegou até o capítulo de Ezequiel, 48, no versículo 31, e daí em diante, meu irmão, o amado Ferreira de Almeida, ele faleceu. Ele faleceu em 1691, né? E com 63 anos foi a morte do nosso irmão Ferreira de Almeida. Por isso ele não conseguiu fazer essa tradução. E a equipe dele continuou, né? Continuou com esse trabalho de traduzir a Bíblia. Mas, irmão, os irmãos têm que estudar, irmão. Eu não sou dono da verdade, né? Eu sempre digo isso, não sou dono da verdade. Mas os irmãos que querem entender Bíblia têm que estudar. Precisa estudar, tá certo, irmão? Olha só, nós sabemos que aqui quando entrou com Pedro Álvares Cabral, né, no ano de 1500, ele já trouxe uma Bíblia, né? Essa Bíblia não era traduzida no português, certo? Ele entrou aqui em 1500 e daí começou o cristianismo no Brasil, não é? 1500 começou esse aí. A Bíblia Évora só seria publicada em 1537, quase 4 décadas após a chegada de Cabral. Olha só, o tempo que essa Bíblia foi traduzida, que ela não gerou bem, né? Mas eles trouxeram o cristianismo, foi o Pedro Álvares Cabral. Isso aqui eu vou deixar tudinho aí direitinho, para o vídeo não ficar muito longo, né? Para os irmãos verem direitinho, ter uma noção do que nós falamos aqui. Ok, irmão? Também, nós sabemos que no século XVI, né? No século XVI, foi a época de Pedro Álvares Cabral aqui. A Bíblia, na verdade, quando ela começou a ser traduzida para nós, foi no século XVIII, irmão. Vê só, no século XVIII foi que essa Bíblia realmente ela foi traduzida para nós, né? E se a gente prestar atenção mesmo no século XVIII, mas o povo brasileiro só foram aceitar, né? Aqui só deu liga mesmo no cristianismo, foi no século XIX. Foi que aqui no Brasil começou realmente o cristianismo, né? O cristianismo cristã, né? O cristã, que nós seguimos hoje, né? Mas antes era só o catolicismo, né? Depois, no século XIX, para ficar bem claro, foi que começou o cristianismo, o qual seguimos hoje. Tá ok, irmão? Eu quero dizer aos irmãos que não leve a mal o que eu estou falando, né? As coisas que eu falo, mas eu quero dizer a vocês uma coisa. Todos os irmãos precisam estudar mais para sair do engano de muitos líderes religiosos. Porque nós sabemos que a Bíblia, ela foi gerada, ela foi criada de tempos e tempos, gerações e gerações, não é, irmão? Então,
cultura, existe mais cultura. E cada uma vez que a Bíblia foi lançada para todos nós, ela já veio de uma longa data, com várias diferenças uma da outra, com várias culturas, várias vezes ela sendo corrigida. Então isso é um ato para que nós possamos juntos, irmãos, juntos, nós possamos estudar ela para que nós não viva, não é só na palavra de alguns líderes religiosos. Tá, irmão? Não é para que a gente possa realmente deixar disso a sua igreja, não. Você é a igreja de Cristo. Mas como você tem um tempo para ir cantar, ou seja, adorar, como você queira fazer, então você vai à sua igreja, tá? Isso aí não é para você deixar de ir à sua igreja, nem deixar de adorar a Deus. Não. Isso é para que você realmente conheça a sua Bíblia, né? A matriz disso aqui, ó, você conhecer, saber o que você está falando sobre esse livro Bíblia, porque muitas pessoas, eles confundem a mente dos religiosos. Então, eu quero dizer aos irmãos que os irmãos, eu vou deixar, né, como eu já falei aí, tudo direitinho para os irmãos ver. E eu digo uma coisa aos irmãos, nós sabemos que existe uma soberania, um poder e um Criador, mas é preciso saber quem é esse Criador. Não é, irmão? É preciso saber qual foi esse Criador e a quem servimos, porque às vezes as pessoas servem aos pastores, não é, irmão? Sem saber o que está fazendo, porque o pastor diz está bom, está ótimo, e a Bíblia vai ficando para trás. Várias coisas que tem correta, certa na Bíblia vai ficando para trás. Então, o que eu digo aos amados irmãos é isso. Me perdoe pelo que eu falo, né? Mas eu acredito que vocês possam entender o que eu quero falar aqui sobre essas pessoas que nos ensinam totalmente diferente, né? Totalmente passa a Bíblia para a gente como que se fosse nós temos que cumprir tudo que está na Bíblia. Se você for cumprir tudo que está aqui, irmão, é muito difícil, viu? É muito difícil você cumprir. Mas vamos fazer o seguinte. Os irmãos, não esqueça de dar o seu like, né? Inscreva-se no canal e outra coisa, né, irmão? Vamos estudar a Bíblia para não cair nas armadilhas de vários líderes religiosos que vivem apenas se aproveitando da fé dos irmãos, ok? Vivem se aproveitando da fé dos amados irmãos. Isso, os irmãos têm que ter muito cuidado, não é? Para que não caia nesse laço. Quer adorar a Deus? Adore a Deus assim como Deus é, em verdade e em espírito. Essa é a mudança que nós temos que fazer. Eu sei que eu não vou passar muito tempo nessa terra, nem muitos irmãos, mas muitos vão ser muito mais que eu, né? E de uma coisa eu tenho certeza, viu, irmão? Daqui uns anos o nosso país vai estar mais atualizado dentro do livro Bíblia, para conhecer realmente a verdade, conhecer o que realmente está nos falando. Porque, por enquanto, o nosso povo brasileiro, a maioria, ainda vive no mundo da ilusão, no mundo da fantasia. Ok, irmão? Então, não me ignore, mais uma vez, e eu digo a vocês, estudem a Bíblia. Essa é a melhor coisa que você vai fazer, porque você vai definir as narrativas, o que tem na Bíblia, você vai definir tudo perfeitamente e você vai, eu tenho certeza que você vai começar a entender o que é verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso. Ok, irmão? Então, que o nosso amado e o verdadeiro eterno nos abençoe poderosamente hoje e sempre.